O governo federal considera reduzir imposto de importação de etanol e milho para controlar os preços de alimentos, de acordo com informações do Estadão. A proposta é defendida por parte do grupo interministerial que foi criado para achar soluções para a alta da inflação, porém encontra resistência do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços e pela pasta da Agricultura e Pecuária. Tema para o nosso comentarista, o Miguel Daúde, que já está aqui conectado com a gente. Boa tarde, amigo. Caso essa ideia, defendida por uma ala do governo e rejeitada tanto pelo MAPA quanto pelo MEDIC, seja implementada, qual que seria o impacto nos setores produtivos? Isso poderia, por exemplo, desestimular a produção nacional? Daúde, seja bem-vindo. Obrigado, João. Boa tarde a você, boa tarde a todos. João, eu não acredito que eu estou ouvindo isso, né? Vamos tirar a tarifa do milho. Gente, isso é de uma hipocrisia absurda. O Brasil é um grande exportador de milho, João. O Brasil exportou em 2023 quase 56 milhões de toneladas de milho. Em 2024, exportou aí na casa de quase 40 milhões de toneladas de milho. Quer dizer, nós vamos liberar o milho quando nós temos o milho aqui, ao invés de segurarmos o milho aqui de uma forma de incentivo ao consumidor, incentivos ao produtor. Quer dizer, na realidade, João, eu estou chegando à conclusão que nós estamos no mato sem cachorro, tamanha é a incompetência. Ah, mas nós vamos... Óleo de soja. Né? Óleo de soja a gente compra aí da Argentina, que não tem tarifa, que é a maior esmagadora de soja do planeta. E eu, sinceramente, não entendo. O que eu entendo é o seguinte: o presidente Lula sabe que Dilma Rousseff perdeu a eleição por causa da inflação, o próprio Bolsonaro, em parte, por causa da inflação. Né? Se você for fazer uma retrospectiva do como a inflação toca no bolso do povo e que, de uma certa forma, tira o presidente, inibe a renovação de mandato, ela é fatal. Agora, eu só não consigo entender por que o governo não entende isso. Ele quer fazer isso por vias transversas, que são os absurdos. Não, então agora eu vou tributar a exportação. É outro absurdo. O problema, João, olha, diagnóstico é fácil fazer. Você faz a diagnóstico. Agora, o diagnóstico correto é você fazer diagnóstico dentro de uma previsibilidade factível de acontecer. E qual é essa previsibilidade? Está difícil aqui de falar essa palavra. Qual é o fator importante? É você usar os instrumentos de políticas agrícolas existentes, que custam, ministro, custam. O senhor fica alimentando os devaneios de um partido que não entende nada, que não entende absolutamente nada de agricultura. Isso é alimentar devaneios de... não, então nós vamos liberar a tarifa. Como liberar a tarifa? Não é a questão da tarifa. Faça o que vocês quiserem, libera. Mas o problema não está aí. O problema está no custo de produção. E você resolve o custo de produção garantindo ao produtor rural que ele vai ter rentabilidade. E não custa muito caro. Agora, como o Ministério da Agricultura é um apêndice do Ministério da Economia, fica difícil. Ministro, eu não sei, mas se eu fosse o senhor, eu pulava fora daí. Porque não dá para aturar um governo que não entende absolutamente nada do que está passando. O preço do ovo está subindo por quê? Ah, não, porque a galinha parou de votar por causa do clima. Ah, porque não sei. Espera aí. Porque a demanda aumentou. O ovo ficou barato em relação às outras proteínas. Tem fatores de clima? Tem fatores de clima. Mas qual é a política? Eu vou liberar a importação de ovo quando nós somos também grandes produtores. Então é isso, João. É difícil falar de uma simplicidade. Né? Ah, não, Keynes, na Inglaterra, lá com o economista, dizia assim, não, nós vamos alimentar o gasto público. Isso vai dar certo, mas em configurações de economia diferentes, não na nossa. Então, João, infelizmente, presidente, e não é de hoje que eu venho avisando o senhor, hein? Desde o começo, que essa política do senhor
pega aí os meus comentários, ia dar com a cara na parede. E deu. E continua insistindo em estratégias não factíveis, não operacionais, para reduzir o preço dos alimentos. Se o senhor quiser, eu posso até um dia conversar com o senhor a respeito disso. É a minha simplicidade, que vive um momento, que viveu vários momentos de inflação no Brasil. Não existe mágica. O que existe é formas que nós já temos e precisam ser executadas. Agora, se tem um ministro que não bate na mesa a respeito dos recursos para o Ministério da Agricultura para executar os instrumentos de políticas agrícolas para garantir ao produtor rural que ele tenha rentabilidade no momento que os custos estão subindo, aí não dá, né, presidente? João. Tá certo, Daúde. Queria agradecer a sua participação aqui no Mercado. Infelizmente... Desculpa, João, é que sabe o que acontece? Imagina, eu fico irritado com isso. Eu fico irritado com isso, porque é um absurdo tão grande o que eu ouço que eu não consigo entender a lógica, o raciocínio dessas medidas que estão propondo. A gente vai continuar acompanhando esse desenrolar dos fatos, essas medidas e novas medidas que eles vão estudando e trazendo aqui no Canal Rural. Daúde, obrigado, bom final de semana, bom feriado. Obrigado, João, um abraço a você.